Tome posse da palavra de Deus e abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A partir do verso 16 até o verso de número 26. Amém? Amém, igreja? Diz assim: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Amém, amados? Glória a Jesus. Eu queria ressaltar o verso de número 18 e 19 que diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Esse texto, ele fala a respeito de Pedro e João subindo ao templo. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem, quando Pedro e João encontrou ali na hora da oração, a hora nona, aquele homem coxo de nascença ali na porta formosa do templo, e pararam e, guiados pelo Espírito de Deus, operaram aquele grande milagre, aonde todos ali ficaram pasmos por ver, porque todos conheciam aquele homem na porta do templo. Todos que subiam ao templo conheciam, porque todos os dias aquele homem estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, pedindo esmolas. Então ele já era bem conhecido. E quando as pessoas viram aquele homem andando, todos ficaram em choque, como se Pedro e João, por si só, eles tivessem feito alguma coisa. Mas se você ler alguns versos antes do que nós lemos, você nota que Pedro falando no versículo 12 diz assim: quando Pedro viu que eles ficaram todos pasmos, né, ele falou para o povo dizendo: homens israelitas, por que vocês se maravilham disso? Ou por que vocês olham para nós como se por nosso próprio poder ou por nossa própria santidade
nós fizemos esse homem andar. Então você nota que aqueles homens que andaram com Cristo começaram ali a falar: olha, vocês não têm que olhar para nós, não somos nós, não fizemos nada disso. Na realidade, quem fez isso foi Jesus Cristo. E naquele momento, aqueles dois homens, ao invés de trazerem para si e aceitarem para si a glória e o reconhecimento daquelas pessoas, eles tiraram de sobre si toda a glória, tiraram de sobre si toda a admiração que aquele povo estava tendo por eles, e passaram isso para Cristo, e pegaram aquela oportunidade não para engrandecimento próprio, pegaram aquela oportunidade não para fazer o nome deles no meio do povo, mas pegaram aquela oportunidade para levar a todos aqueles que ali estavam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, dizendo assim: olha, vocês acham que isso aqui é milagre? Na realidade nós não fizemos nada disso. Isso foi feito por aquele Jesus Cristo que vocês crucificaram, aquele Jesus Cristo que vocês mesmos negaram diante da face de Pilatos e pediram que um homicida fosse solto no lugar dele. Esse foi o homem que fez isso na vida desse coxo. Mas eu não gostaria de me deter no milagre que foi acontecido ali, mas eu gostaria que nós pudéssemos refletir a respeito dos tempos do refrigério de Cristo. Aquele homem, a Bíblia não fala quanto tempo ele estava ali naquela porta, mas nós sabíamos que há muito tempo, não é? Porque a Bíblia fala que ele era coxo de nascença. Então desde que ele nasceu, logo que já puderam trazer ele ali para pedir esmolas, ele já estava ali na porta do templo pedindo esmolas. Então nós deduzimos que aquele homem passou uma grande parte da sua vida, ou toda a sua vida, passando por momentos de tribulações, de dificuldades, de problemas, tempos de lutas no seu corpo, e isso também fazia com que ele passasse por necessidades, né, por conta que não podia trabalhar. Então nós entendemos que aquela pessoa ele necessitava da intervenção do Espírito de Deus. E naquele dia, naquela tarde, quando aqueles discípulos subiram à casa do Senhor e ministraram sobre a vida daquele homem a palavra de Deus, ministraram sobre aquele homem a unção de Deus, a vida daquele homem mudou a partir daquele momento. Aquele homem pôde experimentar um novo tempo, um tempo de refrigério do Senhor. E foi por conta disso que Pedro, utilizando-se da palavra, ele olha para as pessoas que estavam ali e começa a falar exatamente isso, dizendo: olha, meus irmãos, vocês mataram a Cristo por ignorância. No versículo 17 ele fala: vocês mataram, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também os príncipes de vocês, porque Deus cumpriu o que antes já tinha falado na boca dos profetas. Ele já tinha anunciado: Cristo deveria padecer. Cristo deveria padecer. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta e que você refletisse juntamente comigo. Nós estamos diante da mesa do Senhor Jesus, onde nós estamos relembrando a sua morte, exatamente tudo isso que Pedro falou para aquelas pessoas, pregava aquelas pessoas naquela tarde, nós estamos relembrando hoje. Da mesma maneira como Pedro trouxe a memória daquelas pessoas, dizendo: olha, vocês mataram a Cristo, vocês negaram a Cristo diante de Pilatos, vocês preferiram os homicidas ao invés do Senhor da vida, ao invés do príncipe da vida, vocês preferiram o homicida. Vocês fizeram essa troca por ignorância, mas o Senhor hoje chama vocês para que vocês se arrependam e se convertam, para que os vossos pecados sejam perdoados e vocês agora comecem a experimentar tempo de refrigério. Tempo de refrigério. Nós estamos em uma época que para nós aqui é verão, né, muito quente, e existem várias maneiras de nos refrescar nesse tempo de calor, né? Tem pessoas que gostam de tomar algum líquido bem gelado, né? Uma água bem gelada, um suco bem gelado. Tem gente que prefere a Coca-Cola, né? Bem gelada, isso refrigera, né? Outras pessoas já preferem aquela rede que hoje eu tive a oportunidade de estar ali um pouquinho me balançando, né? Lá no sítio de Rogério. No sítio de Irmão Paulo também tem uma brisa maravilhosa, né? Você fica ali recebendo
aquela brisa e você se refrigera nos momentos de calor, né? E outras pessoas nos momentos de luta e dificuldade na alma e no espírito, onde você também passa por desertos da vida. Eu tenho certeza que todo mundo já foi marcado por um hino, né? Aquele cântico que quando você está naquele momento de luta, de tribulação, você louva ao Senhor, e aquele cântico te traz refrigério, aquele cântico te traz alívio, aquele louvor te traz esperança. Quando nós vemos esse termo, irmãos, tempos de refrigério, nós podemos olhar para a palavra do Senhor nas Escrituras e verificar que esse refrigério, ele não se trata somente do calor físico do corpo, mas também refrigério para a nossa alma cansada, para o nosso espírito muitas vezes anêmico, necessitado de alimento, e que nós muitas vezes o privamos do alimento espiritual, e ele clama por um tempo de refrigério. A nossa alma aflita, cansada, da mesma maneira muitas vezes clama por refrigério, e o nosso corpo, em muitos momentos debilitado, também clama por tempos de refrigério. E a palavra do Senhor, quando a gente maneja a palavra de Deus, nós vemos lá em Êxodo que o Senhor instituiu um dia para que os escravos e os filhos, os servos, né, e os estrangeiros pudessem ter um descanso, para que eles pudessem ter um alívio da sua labuta, para que eles pudessem ter um tempo de refrigério. Se você olhar também lá no livro de Juízes, quando Sansão tomou aquela queixada e matou 1000 homens, a Bíblia fala que quando ele terminou de matar 1000 homens, ele estava tão cansado e com tanta sede que ele falou: Senhor, tu me desse um grande livramento da mão desses incircuncisos, será que eu vou morrer de sede? Eu não morri por causa desses homens, eu vou morrer de sede. Tamanha era o cansaço daquele homem. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Juízes que aonde ele lançou a queixada do jumento, jorrou águas, né? E até hoje, pelo menos eu não sei hoje, né? Hoje no tempo que nós estamos vivendo, mas a Bíblia fala que até no tempo quando foi escrito o livro de Juízes, continuava aquele local onde brotou água, continuava até ali aquela fonte, para lembrar o povo que Deus deu um grande livramento e trouxe um tempo de refrigério para Sansão. Da mesma forma, quando você olha agora para o livro de Samuel e vê o rei Saul afligido por um espírito maligno proveniente da parte de Deus, e a palavra do Senhor diz que quando Davi tomava a sua harpa e começava a tocar, o que acontecia? Saul, ele se sentia aliviado, Saul, ele se sentia reanimado, o espírito maligno afastava, e aquele homem tinha novamente um tempo de refrigério da parte de Deus. Então você nota que esse termo, tempo de refrigério, ele não só se aplica às questões físicas, do nosso cansaço físico, de beber um copo de água ou deitar numa rede e tomar uma brisa que venha a diminuir o teu calor ou a tua fadiga. Mas o tempo de refrigério de Deus, ele é de um modo perfeito aplicado sobre a nossa vida. Quando Deus traz o seu tempo de refrigério sobre nós, Ele não somente derrama sobre nós esse alívio temporário que o nosso corpo necessita, mas Ele traz, além desse alívio sobre o nosso cansaço, o nosso corpo afadigado, Ele traz à nossa alma, muitas vezes ferida, o bálsamo. Ele traz ao nosso espírito cansado e muitas vezes abalado pelas lutas e as tribulações que nós temos que atravessar nessa vida. Ele traz também alento para o nosso espírito. E é isso que eu gostaria que você refletisse. Aquele homem na Porta Formosa, assim como os escravos, assim como os servos na época da velha aliança, assim como Sansão, depois de ter enfrentado uma batalha muito grande, assim como Saul, que estava ali sendo atormentado por espíritos malignos, eles alcançaram tempos de refrigério por causa da graça e da misericórdia de Deus. E assim também o Senhor deseja derramar esses tempos de refrigério sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que eu e você passamos por lutas como essa. Nós passamos por situações onde nós estamos exatamente muito cansados, estamos muitas vezes abatidos dentro da nossa alma. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem, não veem, não conseguem compreender o que verdadeiramente se passa na tua mente, no teu coração, não sabem os caminhos que você tem trilhado, não sabem o que você tem padecido.
Mas saiba de uma coisa: o Senhor tem tempo de refrigério para nós. Sabe por quê? Ele lembra-se que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. E a palavra do Senhor diz que Ele não nos dá uma carga maior do que aquela que nós possamos suportar. Ele conhece as nossas limitações. Mas saiba de uma coisa nessa noite, meu irmão. Você acabou de ler comigo quando Pedro começou a pregar para aqueles israelitas presentes naquela tarde no templo. Ele falou: olha, vocês sabem que o Cristo, Ele tinha que padecer. Mesmo Ele também tendo profecias onde falava da glória de Cristo, falava daquilo que já estava reservado para Ele, mas antes de Ele receber o tempo de refrigério dele, Ele teve que passar pelos seus tempos de lutas, de tribulações e de padecimento. Nós não somos diferentes, irmãos. O Senhor tem tempos de refrigério para nós, mas nós também iremos passar pelos nossos momentos de tribulações. Nós iremos também passar pelos nossos momentos de lutas. Nós também passaremos por momentos de fraquezas, momentos de dificuldades, onde nós olharemos para um lado e para o outro, e iremos clamar para que Deus possa abreviar o seu tempo de refrigério nas nossas vidas. E talvez você esteja passando exatamente por esse momento, onde você esteja clamando a Deus por um tempo de refrigério. Como ele falou, Pedro fala para aqueles homens dizendo assim: olha, arrependam-se, convertam-se, para que os pecados de vocês sejam apagados, e que assim os tempos de refrigério do Senhor venham na vida de vocês. Existe aqui uma condição para que os tempos de refrigério de Deus recaiam sobre nossas vidas. Preste bastante atenção no que o Espírito está falando nessa noite. Ele não está dizendo aqui para você, nós não estamos falando, meus amados, que nós não teremos lutas, nem tribulações, nem dificuldades. Por isso que eu estou ressaltando a você no versículo 18, que mesmo Cristo, tendo toda a glória sendo prometida a Ele, Ele sabia a glória que o esperava novamente de volta, mas Ele teve que padecer. Nós também temos tempos de refrigério que Deus já decretou sobre nossa vida, porque Ele sabe que nós não conseguiremos passar por essa vida, por todas as provações e as tribulações, sem ter os tempos de refrigério, porque Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe. E é por isso que Ele já escreve nas nossas vidas e permite as situações, mas Ele também prepara o escape, diz a palavra de Deus. Ele prepara o escape. Ele mesmo muitas vezes nos prova, mas Ele também nos dá o escape. O escape é exatamente o tempo do refrigério. É o tempo onde você vai aliviar, Ele vai te fortalecer por conta daquela luta, da dificuldade que você passou. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar outra mais na frente, mas Ele sempre vai te fortalecer para que você não morra no meio do caminho, para que você não venha a desfalecer no meio da caminhada. Eu não sei como você tem trilhado esses caminhos na presença do Senhor, a tua vida nesses dias na presença de Deus, mas eu quero te falar uma coisa: aquele homem, mesmo passando por aquela adversidade na vida, desde o ventre da sua mãe, desde que ele nasceu, ele já nasceu com aquele problema, mas aquele homem todos os dias era colocado lá na porta do templo. A Bíblia não fala se ele fazia isso forçado, ou se ele próprio escolheu e falou assim: por favor, me leve lá na porta do templo, eu quero ir para o templo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala se as pessoas o colocavam de maneira forçada, ou se ele próprio decidiu todos os dias da sua vida se colocar na porta do templo, porque ele poderia pedir esmola em qualquer outro lugar. Ele poderia pedir esmola em qualquer lugar. Para esmola não necessita de lugar. Qualquer lugar que você tiver, onde tiver pessoa passando, você pode pedir esmola. Mas aquele homem, todos os dias, ele ia para o mesmo lugar. Aquele homem, todos os dias, independente se era o tempo que o povo de Israel, porque vocês sabem que naquela época o povo tinha que subir para o templo, mas eles tinham épocas específicas para isso. Não era como nós que praticamente, estamos aqui 3 vezes na semana. Tem outras igrejas que tem culto todo dia, Naquela época o povo de Israel, ele só tinha um templo, então todo mundo tinha que vir para o templo. E como eles não conseguiam vir, que moravam longe, então eles tinham as suas sinagogas, onde eles nos sábados, eles se reuniam. Em outros templos se reuniam para estudar a palavra, mas o templo mesmo, eles não estavam no templo todo dia. Então isso quer dizer que não tinha uma grande quantidade de pessoas no templo todo dia, como as pessoas acham, Que a gente está pensando no nosso contexto.
Mas naquela época, nem todos os dias tinha muita gente no templo. Nem todos os dias. Então talvez tivesse feira naquela cidade e na feira fosse melhor para pedir. No comércio fosse melhor para pedir. Nos locais onde as pessoas trocavam e vendiam mercadoria, talvez era um melhor lugar para se pedir. Mas ele escolheu estar todos os dias no templo. Não sei por que isso, mas foi algo que me parou e me fez refletir. Aquele homem tinha outros locais para se estar, mas ele não mudava o seu lugar de pedir. Ele subia todos os dias e ele se colocava na porta do templo, passando por lutas, dificuldades, provações, tribulações, mas ele todos os dias estava na porta do templo. Pastor, o que isso pode trazer de lição para a nossa vida? Eu sei que você tem passado por momentos de tribulações, momentos de dificuldades na sua vida, é verdade, muitos momentos onde você clama por um tempo de refrigério de Deus na tua vida e parece que esse tempo está demorando de chegar. Mas a pergunta que o Espírito de Deus deseja fazer para você nessa noite é: aonde os teus pés têm te guiado nesse tempo de aflição? Será que você tem feito o mesmo caminho daquele coxo? Todos os dias, subido ao templo. Quando eu digo isso, vamos trazer à memória o que Cristo falou para aquela samaritana, dizendo: olha, vai chegar um dia que não vai ser aqui, nesse monte, nem vai ser lá no templo, em Jerusalém, mas aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou me fazer presente. Não importa, não necessita que você esteja aqui, nesse templo de 4 paredes, mas na tua vida, diariamente, como tem estado o teu tempo para se colocar na porta do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui na tua presença, eu estou aqui, Senhor, atribulado, eu estou aqui afadigado, eu estou aqui cansado, eu estou aqui cheio de situações, Senhor, mas eu me lanço aos teus pés. Como está o nosso tempo de oração com o Senhor? Como estão os nossos momentos de leitura da palavra? Como está o momento de nós estarmos na presença de Deus? Será que todos os dias nós estamos buscando a face do Senhor? Ou será que nos momentos de lutas e tribulações os nossos pés nos guiam para qualquer outro lugar, menos a presença do nosso Deus? E é isso que eu gostaria que você refletisse. Todos nós desejamos tempos de refrigério. Todos nós almejamos por tempos de refrigério, quer seja financeiro, quer seja no físico, quer seja na alma, quer seja no espírito. Todos nós almejamos que Deus traga esse refrigério para nós. Mas a pergunta é: aonde os teus pés têm te levado? Porque Pedro falou muito claro àquele povo, dizendo assim: olha, sabe, para que necessita que você faça algo antes que o tempo de refrigério venha sobre você. Sabe o que você tem que fazer? Arrepender-se e converter-se. Pastor, eu já fiz isso há muito tempo. É necessário fazer isso todos os dias. É necessário que todos os dias nós venhamos a nos arrepender e a nos lançar nos pés do Senhor. Todos os dias necessitamos reconhecer as nossas limitações a Ele e pedir a Ele a sua graça. Todos os dias devemos agradecer a Ele pelas suas misericórdias e pedir que Ele nos ajude a continuar a caminhada, porque sem Ele nada podemos fazer. Se desejamos o tempo de refrigério, nós precisamos ter o tempo na presença do Senhor. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você, igreja, nessa noite: nós iremos participar desse momento, onde nós costumeiramente já temos nas nossas tradições de fazer isso uma vez por mês. Poderíamos fazer isso muitas outras vezes, mas temos como tradição isso e não há problema nisso. Porém a pergunta é: será que nós estamos somente nos lembrando que somos um com Ele quando nós subimos aqui e tomamos do pão e do cálice? Ou será que todos os dias nós temos reservado para Ele, dizendo: Senhor, eis aqui a minha vida, eu almejo pelos tempos de refrigério, não sei quando eles virão, mas enquanto eles não chegarem, eu continuo aqui na tua presença, porque eu sei que é na tua presença, Senhor, é estando na tua presença que o tempo de refrigério vai chegar. Faça um paralelo mais uma vez da vida daquele coxo.
se ele não estivesse na porta do templo naquele dia, talvez ele poderia alcançar, mas ele estava todos os dias, até o dia que João chegou e ele estava lá no mesmo lugar. Pedro chegou e ele estava no mesmo lugar. O tempo do Senhor, ele vai chegar. Mas será que você está no lugar que o Senhor deseja que você esteja? Será que eu estou no lugar onde o Senhor deseja que eu esteja? Para que quando o tempo de refrigério do Senhor chegar, ele fala: pronto, derrame o refrigério sobre ele, porque ele está aqui. Eu estou vendo, ele está aqui, ele está caminhando, ele está orando, ele está me buscando. Ele não tem se apartado da minha palavra, ele não tem se apartado dos meus mandamentos. Ele continua na dor, na tribulação, nas tribulações, ele continua perseverante, ele continua me buscando, ele continua me honrando, ele continua me amando. Então agora derrama o bálsamo. Ou será que nós já temos desistido e temos corrido para alcançar o tempo de refrigério em outros lugares, de outras maneiras, em outras portas e de outras formas? Eu peço que você reflita nessa noite, meu irmão, e não faça as coisas de Deus, e nem tenha intimidade com o Senhor, e nem procure estar na casa de Deus, e nem fazer as coisas do Senhor por força e nem por imposição. Eu estava conversando com uma pessoa que fazia tempo que eu não via, e eu conversando com essa pessoa essa semana, e ela começou a me falar, de maneira muito simples, dizendo que estava na igreja, envolvida em vários ministérios, e praticamente todos os dias na igreja, e envolvida em muita coisa. Só que chegou um tempo que ela, quando estava em casa, que já pensava que estava na hora de ir para a igreja, ela começou a: meu Deus, já tem que ir para a igreja de novo. Mas meu Senhor, eu já vou ter que ir lá, vai cantar hoje. Não, Senhor, eita, hoje é culto de oração, misericórdia. E aí depois ela se pegou pensando nisso. Falou: Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Não é o estar nas quatro paredes, ou o vir a todos os cultos, que vai fazer você experimentar os tempos de refrigério de Deus. Porque se isso for feito de maneira compulsiva, obrigatória, imposta, de nada vai adiantar. Mas quando isso for feito por espontaneidade, com amor, por alegria e por entendermos que nós precisamos dele, os tempos de refrigério chegarão. Por isso, igreja, reflita nessa noite. Não se envolva com o reino de Deus por força. Não se envolva com o reino de Deus porque você é obrigado a fazer isso. Não se envolva com o reino de Deus porque as pessoas te cobram para que você faça. Porque se for assim que está o teu envolvimento, eu estou subindo para tirar um peso da consciência, eu estou subindo porque eu dei a minha palavra, eu estou subindo porque por qualquer outro motivo que não seja o desejo, como o salmista falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, me alegrou quando eu entendi que já era o momento de subir mais uma vez. Eu fiquei feliz por entender que eu estava mais uma vez subindo para encontrar os meus irmãos e juntos podermos adorar ao Criador dos céus e da terra. Então, em nome de Jesus, não se envolva com o reino forçado. Não faça as coisas de Deus por obrigação. Porque se isso está fazendo hoje, reflita sobre a sua própria vida e diga: Senhor, eu não quero continuar assim. Eu quero estar envolvido, eu quero estar à tua porta, eu quero estar aos teus pés, eu quero te adorar, eu quero te louvar, Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo, Senhor, me compunja. Que teu Espírito Santo, Senhor, me transforme. Que teu Espírito Santo, Senhor, me mova a isso. Que teu Espírito Santo ponha em mim um novo coração. Que teu Espírito transforme o meu pensamento. Que teu Espírito me mova a te adorar. Que você nessa noite possa refletir sobre essas questões, para que você possa experimentar momentos onde o Senhor vai acalmar o teu coração, onde o Senhor vai trazer refrigério sobre a tua vida. Mas isso só vai haver quando você estiver
na presença dele por amor. Quando você estiver na presença dele, porque ele tem te atraído e ele é a única coisa que você entende que você necessita, ele vai trazer o refrigério. Ele vai trazer o refrigério.